Boa tarde para você, muito bem-vindo a esse webinar da Roper que vai falar dos grandes negócios que vão acontecer, que estão acontecendo no segmento da educação no Brasil. Ensino superior, educação básica, educação livre, a coisa está fervendo. Quem que vai discutir com você? Eu não, João Vianney, que eu não sou do ramo. Eu sou aqui o anfitrião de duas pessoas especialistas na matéria que vão ajudar você a fazer uma análise de cenário, vão ajudar você a encontrar uma oportunidade para a sua instituição crescer, para a sua instituição, se tiver em dificuldade, sobreviver. Você vai conversar com essas duas feras aqui. Meu primeiro boa tarde aqui vai para o Leonardo Delosso. Leonardo, querido, boa tarde, bem-vindo para você. Boa tarde, Vianney. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão relevante como a educação no Brasil. Olha, para quem não sabe, o Leonardo Delosso é um convidado especial. Ele é da Price, tá? Antigamente a gente falava Price Waterhouse Coopers, agora é Isso, PwC, é né? isso mesmo. Eu sou do tempo da Price Waterhouse Coopers, né? O Leonardo é da PwC, da Price. Ele é sócio líder da área de deals, tá? De identificação de grandes oportunidades. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade de análise que pode contribuir com nós simples mortais. E ele conseguiu a autorização da Price, o Caio convidou, e ele vai poder compartilhar com vocês aqui a leitura de cenário que ele traz para você conseguir identificar para onde você pode caminhar com a sua organização de ensino superior. Então, Leonardo, o que eu esqueci de falar sobre você? Qual que é a tua formação? Absolutamente De onde nada. você vem? Para onde você vai? É que eu não li teu currículo, porque eu me diz sobre você agora. Não, tá bom. Não, eu sou um sócio da PwC, trabalho na firma há 35 anos, iniciei minha carreira em auditoria de demonstrações financeiras, depois eu fui transferido para a área de fusões e aquisições aqui em São Paulo no ano 2000. Desde então eu venho desenvolvendo essa função, fui admitido em sócio em 2004, assim, 20 anos atrás, e lidero hoje a prática de assessoria em negócios da PwC Brasil, que a gente chama internamente de deals, né? E eu tenho trabalhado, Uhum. felizmente, tenho trabalhado bastante com transações de M&A no setor de educação nos últimos anos. Excelente, muito bacana, uma contribuição fantástica. Queria agradecer. Antes de começar, eu agradeci a Price por ter dado autorização para o Leonardo Deloso participar com a gente aqui e fiz um agradecimento que eu nunca pude fazer. A gente teve um colega na Unisul Virtual, o Marcos Vinícius, e que ele veio da Price e ele trouxe uma contribuição de sistemas, de programas, de análise, de formulação, deu um grau profissional que a gente não conhecia e eu nunca pude agradecer a Price. Então, hoje, na pessoa do Leonardo aqui, eu agradeço essa oportunidade que eu tive de conviver com pessoas hiperqualificadas. Caio, querido, você é o nosso anfitrião, co-anfitrião, que você que fez o convite para o Leonardo Deloso. Mas como ninguém aqui é obrigado a conhecer ninguém, eu vou te apresentar. O Caio é nosso sócio consultor na Roper, especializado na área de M&A, especializado em governança, faz parte de vários conselhos de instituições de ensino superior e participa de reuniões avulsas em conselhos colocando cenários, mediando conflitos, e uma pessoa assim, extremamente talentosa do nosso corpo de trabalho aqui da Roper. Kai, o que eu menti sobre você, o que eu omiti? Ô, Vianney, obrigado aí novamente pelo convite. Eu que vim aqui na semana passada, fui chamado também, e a gente já estava com esse tema aqui de fusões e aquisições, um tema que o pessoal bate na nossa porta frequentemente, né, para saber o que está acontecendo, e a gente foi beber na fonte, né? Falei com o Leonardo lá, falei, Leonardo, precisaria da sua fala aí, trazer a expertise da Price aí para a gente, para ampliar, né, os nossos clientes, saberem um pouco mais. Então, acho que esse é o nosso papel, né, de trazer cada vez mais atualizações para o segmento, e é uma oportunidade ímpar aí estar com uma audiência e com um parceiro aí, já virou parceiro, né, Leonardo? Para a gente trocar essa ideia no dia de hoje. Obrigado, viu, Vianney? Excelente, fantástico. Você está, então, na melhor oportunidade que tem para você enxergar 2025, enxergar o futuro da sua organização. Hoje eu acabei de publicar no meu Instagram, no meu LinkedIn, a lista das 40 maiores universidades privadas do Brasil. A gente começa com a Unopar e com a Uniaselv, ambas na faixa de 700 mil alunos, e a gente vai até universidades na faixa aí de 20 mil alunos. Já está publicado, você vai poder consultar ali depois. Não vai agora não, agora o papo é aqui, tá certo? Eu vou preparar aqui, vou mostrar aqui a sequência de atividades da Roper, enquanto o Leonardo prepara o esquenta dele. Caio, quem começa falando? O Leonardo, né, que é o nosso convidado externo.
Na verdade, a gente vai fazer uma dobradinha aqui, Vianney. Eu Tá, vou trazendo alguns slides e já vou trazendo os questionamentos para o Leonardo, e você vai entrando aí perfeito, também. Então, a gente perfeito, vai fazer combinado. um online aqui, todos nós. Um all in on, perfeito. Vamos lá, então, compartilhando com você aqui, essa programação da Roper só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que patrocinam os webinários da Roper e outras atividades, tá? A princípio, ela é uma fintech na área da educação, especializada em receita garantia e gestão financeira completa. Mais do que trabalhar com recebíveis. Muita gente financiava recebíveis, fazia FDIC e não conseguia pagar. Agora não. A princípio, trabalha com a garantia de recebíveis e uma gestão financeira completa, para você ter uma tranquilidade de operação e uma segurança de operação futura. Você vai entrar no chat aqui, tem contato aqui, você vai falar com o Diogo Fonseca no chat aqui e agendar. Fala, Diogo, me explica em 20 minutos como é que a princípio funciona. Você vai também fazer um contato e você vai falar com o Fábio Cespi, na Liceu. A Liceu, o que é a Liceu? A Liceu é a principal ferramenta de gestão acadêmica no Brasil. Ela coloca a sua universidade na palma da mão, no celular, tudo. A inscrição, a informação, a alocação de professores, separação de alunos por ENAD, vai até o diploma digital. Entra no chat, fala com o Fábio Cesp, que ele vai te ajudar a chegar lá. E agora, você começa agora em novembro, a etapa de captação. O nosso grande intake vai de novembro a março. Então, você pode conversar com o Augusto na CRM Educacional, que ele vai te explicar como que você vai sobreviver e vencer no meio digital, com o apoio da CRM Educacional, que tem 3 ferramentas básicas: o Wake Me On, para a educação básica, o Wake Me Pro, para o ensino superior, e o Guide Me, que é a permanência. Então, entra no chat aí, fala com o Augusto, fala, Augusto, me explica em 20 minutos como é que eu posso reduzir o meu custo de captação e aumentar a minha efetividade. Ele vai te ajudar. E você vai falar também com o Marco Aurélio para entender como é que você pode trazer um aluno que não tem o potencial de pagamento da mensalidade cheia, mas que ele é um aluno de futuro, ele quer fazer e ele vai conseguir fazer com crédito, ficou fácil. Ele vai complementar a capacidade de pagamento do aluno com uma negociação completamente online. Fala com o Marco Aurélio que ele vai te ajudar. E você também pode falar com o Lucas na D2L. Por quê? A D2L ela tem o Brightspace, que é a principal ferramenta de e-learning no mundo, a ferramenta mais premiada de e-learning, é o LMS mais premiado que tem, a um custo muito competitivo. Então, ele vai te ajudar a turbinar a sua educação à distância e turbinar o seu apoio online ao presencial. Entra no chat, pega o contato do Lucas e fala com ele. Semana que vem, o bicho vai pegar aqui, porque nós vamos trabalhar com o Google, com a Belas Artes e com a CRM. O que nós vamos discutir aqui? A arte de captar alunos do meio digital. Saiu o resultado do censo, não está fácil para ninguém, a competição está acirradíssima, tá? O aluno está esperto e você vai ver como que a Belas Artes conseguiu ter um grande sucesso na captação utilizando o cenário digital. Quem que vai conversar com você? A Raquel Sintra. É muito raro o Google autorizar uma pessoa a falar, tá? A Raquel Sintra, ela é executiva de negócio do Google no Brasil, focada em geração de leads. Sabe tudo desse novo cenário. O Rodrigo Irineu é o diretor de marketing da Belas Artes, que conseguiu um case fantástico de captação no meio digital. E o Daniel Antonucci é um grande especialista em ferramentas no meio digital, com inteligência artificial, que vai conversar com você. Semana que vem, 3 da tarde, com esses 3 feras aqui, na quarta-feira. E hoje mesmo, depois do webinar aqui, não faz agora não, para não perder a atenção. Depois do webinar, você vai pegar esse link que vai estar no chat aqui agora e você vai passar para a sua equipe didático-pedagógica na sua instituição. É uma pesquisa do SEMESP que ele quer trabalhar o cenário da EAD, engajamento de professores e estudantes na sua IES. Então, depois do webinar, pega o link e faz contato com a equipe pedagógica para responder a pesquisa do semestre. Daqui a uma semana, em São Paulo, o Paulo Presce, essa figura que está aqui, ele vai mostrar todo o cenário de competição do ensino superior. Não só o Paulo, o Adriano Coelho, que é o nosso presidente, eu vou estar, o Caio vai estar lá, o Cosmo vai estar lá, todos os consultores da Roper estarão em São Paulo, junto com você, no Roper Connect, dia 17 de outubro. Vai no site da Roper, que tem como você vai participar lá. E também no site da Roper você tem agora, de maneira gratuita, o acesso ao INDCAP, que é o Índice de Captação de Alunos em 2024. Não está fácil para ninguém, mas tem solução com muita inteligência aplicada. Eu fico por aqui
Já fiz aqui a nossa programação da Roper. Para você que chegou um pouquinho depois aqui, o nosso grande convidado externo hoje é o Leonardo Delosso, que é uma pessoa membro da PwC, que é a antiga PricewaterhouseCoopers, uma pessoa que tem 35 anos praticamente de Price, tá? Entrou na área de auditoria e hoje é o sócio líder na área de deals da Price. Então, ele tem uma leitura das possibilidades de negócio que pode ajudar a sua instituição a crescer ou a sobreviver. Então, você vai entender junto com o Leonardo e junto com o Caio Polizel, que é o nosso sócio consultor na Roper, especializado em M&A. Caio, querido, 3, 2, 1, já. Obrigado, Vianney. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui, então, para trocar essa ideia. O grande convidado, como você disse, é o Leonardo, aí, que vai trazer a visão dele, visão da Price, sobre essa realidade. Então, sem delongas, a gente já vai direto ao ponto, né? Entender um pouco, a gente vai do macro para o micro, dos negócios em geral para o setor educacional, um pouco do que a gente vem fazendo aqui na Roper, como todos que nos acompanham. E foi muito legal quando eu comecei a conversar com o Leonardo, ele me falou, Caio, vamos lá, vou abrir o BI aqui para você e vamos olhar as transações, vamos olhar aquilo que é mais interessante para o público. Então, a gente está trazendo aqui um recorte, obviamente, o Leonardo aí é a fera que tem todos esses dados, mas eu venho ali com essa primeira pergunta, né? Qual que será hoje o status de M&A, das fusões e aquisições, né, como um todo, no Brasil? E já trazendo os dados da Price para pedir para o Leonardo fazer os comentários, a gente encontra esta realidade, né? Esse todo do BA e todos os dados da Price, olhando para a evolução das transações, fazendo um recorte de 19 até hoje, pegando, né, com até agosto, né, onde trouxe aqui os dados a Price, e aí a gente vai ter uma perspectiva, né? O grande desafio do Leonardo aqui é falar um pouco dessa percepção desses números em âmbito geral, já a gente vai falar do recorte da educação, mas o que é que ele tem de perspectiva, o que a Price tem de perspectiva para 24, para fechar o ano de 24 e olhando também para a realidade de 25. Então, eu já trago aqui um pouco dessa pergunta, Leonardo, eu já te passo a palavra e aí a gente depois pode entrar nos dados ali até de montante. Eu sei que você tem alguns senões, é importante você fazer as suas contribuições ali do conteúdo financeiro, né, dessas transações, mas a gente está aqui para trazer a informação. Então, peço aí a sua palavra sobre esse tema aqui que a gente está falando. Muito bom, gente. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, a gente tem aqui na PwC um acompanhamento da evolução das transações de M&A no mercado brasileiro todos os meses, onde a gente extrai daí a nossa inteligência de atuação nesse mercado e a gente ajuda os clientes a entender as tendências de negócio em cada um dos setores todos os meses, por mais de 30 anos a gente tem esses dados, tá? O que a gente observa mais recentemente é um crescimento muito expressivo do mercado de M&A no Brasil a partir de 2020, tá? Provocado substancialmente pela pandemia da Covid-19. Então, aquele momento crítico, a Covid trouxe uma dificuldade muito grande para as empresas que tiveram que paralisar suas operações, então os custos continuavam sendo incorridos e a receita desapareceu, então as empresas entraram numa situação meio que de emergencial de colapso, onde elas precisavam tanto a obter fontes de financiamento para suas operações, quanto reduzir as suas operações de custo e ganhar eficiência operacional. Então, o que isso provocou? Provocou um movimento das empresas de buscar fundir, né, se juntar com outras empresas do mesmo segmento e, com isso, ganhar essa eficiência operacional e essa capacidade melhor de administrar o fluxo de caixa, né? Então, a gente viu aí um movimento fortíssimo de consolidação de mercado. Por um lado, você tinha empresas que não estavam muito bem saneadas, que não tinham opção. Por que não tinha opção, né? Olhando aqui para as fontes de captação de recursos no mercado brasileiro, a gente tem o instrumento da dívida, ir no banco pegar dívida, a gente tem a capitalização pelo sócio, a gente tem o movimento de IPO e a gente tem o M&A. As outras três se encontravam fechadas naquele momento. Leonardo, querido, Pois não. Eu sei que você é um grande especialista, mas nem todo mundo aqui é. Então, eu queria te dar uma boa notícia e pedir para você repetir esses 4 elementos que você colocou. Qual que é a boa notícia? Quem acabou de pedir o link aqui foi o Antônio Carbonari Neto. O Antônio Carbonari, para quem não sabe, é o fundador das faculdades em Anguera, se tornou um grande mantenedor, depois entrou para o grupo Croton com as faculdades em Anguera, depois ele acabou indo morar nos Estados Unidos e hoje tem uma faculdade fantástica, que é a Faculdade Merton nos Estados Unidos. Ele assim, Vianney, cadê o link que eu quero participar? Então, para te dar essa excelente notícia,
que o Antônio Carbonari Neto está com a gente aqui, veio te prestigiar aqui. Agora, só me repete aquelas 4 dimensões que você falou, que podem ser o caminho para quem está numa situação que está precisando aí. Vamos lá. O que a gente costuma dizer é o seguinte: existem 4 fontes principais de captação de recursos pelas empresas, seja recursos para capital de giro, seja para expansão ou para novos empreendimentos, novos negócios. A primeira delas a mais tradicional, é a dívida, né? É instrumento de dívida. Ir no banco, tomar uma linha de crédito, tomar um empréstimo, um financiamento bancário, né? Essa é uma alternativa que, em muitos casos, pode ser boa, mas ela tem um custo financeiro associado que normalmente é relevante no nosso mercado brasileiro. A segunda alternativa é o próprio sócio injetar mais dinheiro, aumentar o capital da empresa para poder fazer esse financiamento. Uma outra opção, e aí, obviamente, para empresas que estão num estágio de maior maturidade e tamanho, um porte maior, é a abertura de capital. Então, sociedades que ainda são privadas, que vão ao mercado fazer o que a gente chama de IPO, né, em termo inglês, que é a oferta inicial de ações, e aí captar recursos para fazer investimentos. E a quarta delas é o M&A, ou seja, é vender participação ou se fundir com outra empresa para poder financiar os projetos em crescimento e ganhar eficiência operacional. Então, são 4 fontes, basicamente, de financiamento que as empresas usam para se perenizar, para fazer aquisições e para implementar projetos de crescimento. Naquele momento da pandemia que eu comentei, 2020, desculpa, as 3 principais fontes estavam fechadas. Então, a linha de crédito em banco estava escassa e muito cara, inacessível para a maioria das empresas. A segunda delas era a capitalização de sócio. O sócio já não queria pôr mais dinheiro na operação, porque teria que tirar das suas reservas pessoais para poder financiar as operações da empresa e correr mais riscos no negócio. O mercado de capitais estava fechado, as operações de IPO desapareceram do mercado, aliás, estão subidas até hoje, né? Desde 2021, que não se tem nenhuma operação de M&A no mercado brasileiro. E a quarta seria o M&A, que era a única possibilidade viável naquele momento. Então, as empresas que estavam passando por uma dificuldade financeira maior, elas foram ao mercado buscar parceiros, buscar investidores. Você teve um outro conjunto de empresas e de segmentos, né, que foi beneficiado pela Covid, né? Por exemplo, o setor hospitalar, farmacêutico, toda a parte de tecnologia, alguns outros setores, né, foram beneficiados com a pandemia. Então, eles capitalizados aproveitaram esse momento para fazer as aquisições, aumentar a sua base de clientes, aumentar a sua representatividade geográfica, oferecer novos produtos e serviços, agregar novos produtos e serviços aos clientes. Então, ou seja, a pandemia ela foi o impulsionador do movimento de M&A no Brasil. E a nossa visão é que isso fez com que o Brasil mudasse, o mercado de M&A no Brasil mudasse de patamar efetivamente, porque a gente começou a ver empresas de pequeno porte, menor porte, que não faziam ideia do que era o M&A, já entendendo o que era esse movimento, essa alternativa, já inclusive usando o jargão desse mercado de captação de recursos. Isso foi muito bem em 2021, portanto, foi o recorde histórico do volume de transações no Brasil. 2022, a gente começou já a perceber uma ligeira queda nesse movimento, e aí sim, 2023 foi um ano bastante ruim para a M&A em termos de expectativa, foi aproximadamente 17% de queda no volume de transações de M&A, né? E quando eu falo, o nosso acompanhamento aqui é por volume, porque, como eu expliquei para o Caio falou, Léo, traz dados aqui quantitativos, né, de valor das transações. Eu falei, Caio, eu não gosto de usar valor, porque o mercado brasileiro não requer a divulgação de valor. Então, muitas das transações não divulgam valor e muitos deals acontecem de forma pontual. Então, você pode ter num ano um deal bilionário e no ano seguinte 100 deals de pequeno valor. Você pode achar que o ano de um deal menor foi melhor do que o ano e traz um entendimento incorreto desse movimento de mercado. Leonardo, então eu te faço, só te interrompendo, eu te faço uma pergunta simples aqui. Fazendo esse recorte de 23 com essa queda de 17%, e fazendo uma conta bem simples, já a gente até vai mostrar esse dado, os últimos anos, de 19 a 23, o último trimestre, que é o último quadrimestre que não está aqui, ele tem mais ou menos uma média de umas 400 e poucas transações, o que daria um número muito parecido ao número de 23. Então, ficaria nessa mesma camada.
O seu Perfeito. feeling é que, de fato, isso vai ocorrer? E 25, qual é o seu feeling? Você acha que esse impulsionamento se mantém? Aqueles 4 itens que você falou antes estão melhores neste momento? Ou o que você tem de percepção e tendência? Perfeito. A gente vê aqui 841 transações até agosto de 2024, e se você comparar com agosto, com o mesmo período do ano passado, janeiro a agosto de 23, a gente está falando de uma pequena queda de 1%, ou seja, foram 850 transações em primeiro os 8 meses de 23 contra 841 em 24. Ou seja, ao menos a queda que vinha acontecendo em 2021 para 22 ou 22 para 23 já não se observa mais. A gente já está mais ou menos equilibrando a quantidade de transações. Mais para frente eu vou falar um pouco. No setor de educação, o comportamento é um pouco melhor, mas a tendência para o mercado de M&A em geral para esse ano é uma tendência de estabilidade. Tá? Então, a gente deve fechar aproximadamente o mesmo volume de transações que foi ano passado, uma variação de 5% para cima ou para baixo, dependendo de fatores econômicos, etc. Mas a perspectiva do mês 5 é uma retomada desses movimentos. Aí você fala, não, como é que você pode prever isso? Não. Na verdade, a gente olha fatores econômicos, né? A gente olha os mercados globais, olha os mercados no Brasil, temas macroeconômicos no Brasil, para poder chegar a essa conclusão. E, além disso, a gente tem um termômetro de casa, que é a procura de clientes por assessoria em processo de M&A. Então, quando eu estou aqui, recebo um cliente que está entrando no processo de M&A, eu vou atendê-lo aqui, eu sei que daqui a 3, 4, 5 meses essa transação vai ser anunciada. Então, eu tenho esses 2 termômetros. O que impacta hoje bastante a perspectiva do mercado de M&A brasileiro para o ano que vem é, substancialmente, a taxa de juros, o mercado de juros americano. Né? Então, a tendência de queda no mercado de juros americano faz com que o mundo inteiro tire dinheiro do mercado americano e passe a olhar um pouco para investimentos de maior risco no mundo inteiro, né? Especialmente em países como o Brasil, que são países que têm uma capacidade de recuperação grande. O outro tema interessante é o aumento, a perspectiva de aumento de juros no mercado brasileiro. A gente viu que a Selic aumentou recentemente, faz com que também a alternativa de captação de dívida fique mais cara, o que incentiva, por outro lado, o M&A. Então, olhando esses fatores, guerra na Europa, na Ásia, a gente vê lá no Middle East, na verdade, a gente vê o cenário de crescimento reduzido da China, o que tira a atratividade da China e coloca a atratividade de investimentos em outros países. Então, seja, todos esses fatores combinados nos levam a crer que 2025 vai ser um ano de retorno do crescimento do mercado de M&A. Boa notícia. Então, aqui, nem vamos entrar aqui nesse detalhe, que é essa observação que você fez, mas tem aqui, né? Depois a pessoa, quem tiver interesse, pode olhar aqui a quantidade de transações e o valor agregado de todas as transações, valor médio. Então, tem esse dado com aquela ressalva que você disse, né? Às vezes tem uma mega negociação que repercute o todo, né? Então, não vamos adentrar aqui. Esse slide também é exatamente o que você disse, né, anteriormente, que é a média do dos últimos 4 meses, né, de setembro a dezembro dos últimos anos, o que dá essa tendência da gente igualar, provavelmente 23 e 24 apontar o mesmo número, muito parecido, né, com esse 5% que você disse ali. E aqui a gente até traz algumas reportagens, né, falando o mesmo ponto que você trouxe, né, perspectivas futuras para o cenário local de M&A são muito otimistas. Pois não? Não, desculpa. Está me ouvindo? Falhou o som para mim aqui, desculpa. Tá bom. Tô seguindo aqui, só estou fazendo alguns comentários, né, que vão muito em linha com aquilo que você trouxe, né, a redução de juros dos Estados Unidos, esse tipo de movimentação impacta positivamente o setor de fusões e aquisições, a OCDE também traz a abordagem, né, que o Brasil se tornou o segundo país do mundo que mais recebe investimentos estrangeiros diretos, então é mais um documento que fala. O ano de 2025, a expectativa é que seja ainda mais promissor para M&A, para não deixar a gente mentir sozinho, né, Leonardo? A gente tem aqui, traz mais notícias para dar a abordagem ali, as contribuições. Pois não, Vianney? Ainda bem que você traz mais notícias e não mais notícias. Mais notícias não, melhor não, né, Vianney? Não, temos mais notícias e que são boas as notícias, né? Então, é nessa linha aqui. Aqui também, né, uma reportagem do Diário do Comércio trazendo que o volume de fusões e aquisições deve aumentar em 25, vários comentários, mas eu não vou me ater aqui,
que a gente tem que entrar no setor educacional, que é onde o pessoal está aqui falando, mas a questão de contribuir com o mercado promissor, empresas buscando mais M&A, aqui a área, uma reportagem de fusões e aquisições, falando de um movimento, né, que tem uma desaceleração em M&A esperada para o quarto trimestre e um retorno robusto para 25, essa pelo menos é a percepção. A gente está falando aqui que deve igualar com o ano anterior, né? Essa é a nossa percepção e a percepção da Price que está trazendo. Agora vamos entrar no setor educacional, né? Que para todo mundo veio ouvir, certo, Vianney? A gente pode adentrar aqui nesse tema? Vamos entrar nesse tema aí, e eu queria começar fazendo uma pergunta ao Leonardo e ao Caio, né? Na verdade, Leonardo, eu estou nesse ramo da educação superior desde 1995. Antes eu trabalhava em comunicação, depois eu vim para comunicação e educação, e estou dentro desse segmento desde 1995. Então eu acompanhei desde os primeiros namoros da Apollo, vindo ao Brasil para conversar, para namorar, né? E aí eu perguntava, né, assim, por que aqueles grandes grupos internacionais tinham interesse no Brasil. E eles me mostravam na época que a rentabilidade, né, da educação brasileira era quase o dobro da entrega de rentabilidade da educação mundial. E que isso gerava, naquela época, nos anos 90, 2000, 2010, uma atração do capital global em direção ao Brasil, porque nós tínhamos indicadores muito baixos de cobertura, né? Então isso ficava um cenário de expansão por muitas décadas, né? E o resultado da operação educacional no Brasil era quase o dobro da média do resultado da operação no mundo inteiro. Isso foi o que eles me contavam na década de 90 e 2000 e 2010. Era mesmo verdade ou eles estavam me enganando? Não, isso é fato, Vianney. De fato, a operação, a lucratividade das empresas de educação no Brasil, ela é maior, bom, em muitos casos é maior do que a lucratividade que se encontra em outros países aí fora, tá? Tem um tema também de crescimento de base que eles comentaram, também é importante. A gente, obviamente, o nível de participação, de ingresso de pessoas no setor de educação superior aumentou e vem aumentando ao longo do tempo, né? Os movimentos que a gente viu de incentivo do governo federal no primeiro mandato do governo Lula, né, entre 2004, culminando em 2008, né, que foi o recorde histórico aí do volume de transações de M&A no setor de educação, especialmente de ensino superior, bastante fundamentado aí nos programas de ProUni, FIES, etc. Isso também atraiu bastante, porque isso melhorou a rentabilidade ainda mais, já era rentável o negócio, melhorou ainda mais a rentabilidade, e possibilitou uma administração melhor de caixa das empresas, né? Então, isso trouxe uma atratividade grande. Lá em 2008, a partir de 2008, a gente viu uma grande consolidação do setor de educação, muitas empresas internacionais entrando no mercado brasileiro e a própria consolidação das empresas brasileiras, e algumas delas como plataforma de fundos de investimento. Então, de fato, esse foi o grande motivador do crescimento das operações de fusões e aquisições no setor de educação e ensino superior lá no passado, tá? Depois a gente viu aí, a partir do segundo governo Lula, uma queda, aí tem uma estabilidade ao longo do tempo do volume de transações de M&A, e ela voltou a ter um comportamento maior, vamos dizer assim, nessa época da pandemia. Então, se você olhar no passado, o crescimento foi expressivo até 2008, especialmente de 2008 para 2009, o crescimento foi bastante... 2009 voltou a cair forte, mas 2008 foi muito forte o crescimento. Depois a gente viu um crescimento também nos anos de 2010, 2011, depois de 2017, 2018 apareceu também uma retomada, aqui talvez na entrada também do mercado de K12, né, de educação mais ensino médio fundamental, ensino fundamental, e agora a gente está voltando a ver uma recuperação do mercado de M&A. E aí, entrando já no tema, a gente viu aqui em 2014, os primeiros 8 meses do ano, já um crescimento em relação ao anterior de 13%. Né? Não é um grande volume, mas a tendência já é de uma melhora também no setor de educação, no que se refere a operações de M&A. Não sei se eu respondi. Vou passar. Tudo bem, Vianney? Podemos avançar? A mim tá beleza, estou por ti, Caio.
Maravilha. Então, aqui tem os dados, né? A gente achou importante trazer aqui essa realidade também da transação, o mesmo recorte que a gente tinha feito no mercado em geral, né? Em todas as transações. A gente fez o recorte do setor educacional, e aí está tudo, né? Está a educação superior, está K12, a gente já vai destrinchar um pouco mais essa realidade, mas vejam que a realidade é essa daí, fazendo o recorte de 19 até 24. A gente teve 28, 33, chegamos no topo em 21, ali na quantidade de transações, nesse recorte, né? Nessa faixa de tempo aqui, de 19 para cá. Tivemos uma queda importante no ano de 22 para 23, de 45%, e estamos aqui com um número de 17 até agosto, e a previsão, pelo que eu estou, aí eu faço o desafio aqui de novo para o Leonardo, né? Olhando para o número do último quadrimestre dos anos anteriores, a gente vai chegar no número de aproximadamente 14 transações, o que levaria esse número de 24 para 31 transações, fazendo a mesma conta simplória, né? Qual é a sua percepção? De fato, é isso que você está sentindo, que a gente supera 23, mas ainda longe de 22? E o que você tem de visão aí para o ano de 25? Qual que é a sua percepção? Então, olhando um pouco o volume de operações nos primeiros 8 meses do ano, janeiro a agosto de 24, comparativamente com janeiro a agosto de 23, você tem as 17 transações que você está apontando esse ano, e o período comparativo do ano passado tiveram 15 aquisições. Então, esse é outros 13% de crescimento que eu acabei de mencionar, que é uma recuperação importante, já que no ano anterior caiu 45%. Né? Então, o fato de ter 13% acima do ano passado já é um indicativo de melhora nesse cenário. Agora, vale chamar a atenção de um aspecto. O que a gente tem observado é que o que está puxando a retomada do crescimento do setor de educação em volume de M&A não é o ensino superior e não é o K12. Tá? São os cursos não regulados, são os cursos extracurriculares, são os cursos de línguas, ou seja, todos os cursos que não são cursos regulados pelo MEC e, portanto, são mais comercializados de forma mais aberta, seja por via presencial, mas substancialmente de forma online. Né? Olha aí, galera. Ó, Leonardo está falando uma coisa super importante, tá? Nós tivemos um movimento inicial no Brasil, começou em 2005, quando a Laureate comprou a Embi Morumbi. Foram 10 anos de namoro até acontecer a primeira operação. Eu acompanhei, tá? Jorge Flor de Alva era o diretor da Apollo, vinha para o Brasil, conversava com todo mundo e tal. Demorou quase 10 anos até sair a primeira operação de MBA no Brasil. Depois esse movimento acelerou, focado no ensino superior, que tinha perspectiva de crescimento. Nos últimos anos, K12, que é a educação fundamental, infantil, fundamental e até o ensino médio, focado em educação de alta performance. Tivemos agora uma grande operação acontecendo também recente agora. E Leonardo traz uma perspectiva muito interessante. O setor brasileiro hoje que está mais chamando a atenção do capital internacional é exatamente a educação não regulada. São os infoprodutos, são os idiomas, é a educação profissional que não é regulada pelo Ministério da Educação. Então, nós estamos aqui, na verdade, parodiando o Alvin Toffler, vivendo uma terceira onda. Seria isso, Leonardo? Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, ano passado, 2023, por incrível que pareça, cerca de... Deixa eu só abrir meus dados aqui, mas... Eu tenho aqui, vamos olhar. O Leonardo me forneceu, ele não fica de lado aqui, não. Aqui é 24, não sei se você quer comentar 24 Isso. ou se a gente já comenta 23 e 22 aí que está na tela. O que você prefere? Vamos lá. Então, o que dá para a gente ver nitidamente aqui, como eu falei, né, o que está crescendo, o que está sustentando o volume de transações de M&A no setor de educação não é o ensino superior e o K12. São esses que a gente chama de outros cursos aqui, que englobam todos aqui que eu mencionei aqui embaixo, cursos de idiomas, cursos não regulados, cursos livres extracurriculares, plataformas online, etc. Né? Isso é o que veio, 73%, 66% em 2022, 73% em 2023 e até agora nós temos 41% em 2024. Então, ou seja, o grande volume de transações vem desses setores. A gente, obviamente, nota aqui um crescimento, por exemplo, você olha faculdades e universidades, tem 4 transações agora esse ano, e ano passado tiveram... Volta ali, por favor, Caio. Lá vai. Olha lá, 2023 tiveram apenas 2. Duas. Então, você pode dizer, dobrou o número de transações, cresceu 100%
número de transações em faculdades e universidades, mas são números bastante pequenos, então eles não têm representatividade no todo, né? Vamos dizer assim. Então, das 26 transações que a gente está compondo aqui de 2023, só 2 foram no setor de faculdades e universidades, e 4 no setor de ensino básico e médio, o K12, né? Então, de fato, então, esse mercado de educação, M&A em educação, tem sido puxado por cursos que não são regulados. Regulados. E veja aí no seu recorte, né? Em 2022 foram 10 negociações, no número aqui de 2023 ele apresenta 2, e no número de 24 ele está com 4 negociações aí de faculdades e universidades, né? Aí a gente já encontra, né, no outros negócios, mas também eu acho que vale aqui a gente fazer a ponderação do ensino básico, né, que veio aí com um número equalizado, né, 5 lá em 22, 4 em 23, dessas negociações definidas, e a gente tem até agora já 6 negociações ocorridas, né? A gente vê também, esse é um feeling, tem mais gente nos procurando também, a Roper, para falar dessas possibilidades de M&A no K12, né? Quando a gente fala da educação básica, tem sido mais procurada, mas como você está dizendo, né? Longe dessa área de outros cursos, que são todos esses aí que estão ressaltados aqui. Mas eu acho que é legal a gente ficar com essa informação, porque muitas vezes a pessoa acha, não, outras áreas não têm tido tanto apelo. Tem sim, tem tido muito apelo e muito maior do que faculdades e universidades, né? É esse o ponto, Leonardo? Exatamente. A diversificação e a capacidade de acessar, gerar receita acessando mercados diferentes e consumidores diferentes, né? Então, é um pouco da diversificação que eu comentei na estratégia das empresas aqui, de pós-pandemia, as empresas buscando trazer novas fontes de receita para ganhar eficiência operacional, aumentar a sua base de clientes, consequentemente, sua base de receita, né? Então, esse é um movimento que a gente tem visto com bastante atratividade e frequência. Bom, vale só ressaltar aqui, esse slide também vai ficar com todo mundo, né? O valor agregado das transações e o valor médio por transação, com aquela ressalva que o Leonardo já fez, né? Às vezes você pode ter um outlier nessas 17 negociações que puxa esse número, mas a média ficaria nesses 26 milhões aí por negociação das 17 que ocorreram, né? Então, esse daqui é mais ou menos o dado. Mas vamos trazer mais algumas informações que são bem importantes. Eu acho que seria bem legal você fazer essa consideração, Leonardo, que aí um range maior de 2008 a 24 sobre o setor que vem com a composição, né, da origem do capital desse comprador. Opa, voltou aqui, só um minuto. Que vem com a origem e também quando a gente tem dessa composição, né, como é que funciona isso? Qual que é o seu feeling? O que você tem aí de comentário sobre esta realidade aqui? Quando a gente olha um período mais alongado, o que é nítido de se perceber aqui é que o investidor estrangeiro teve uma participação maior no mercado de M&A lá no período de 2012 a 2015, né? Exceto 2014, que não foi bom. De lá para cá, e em especial no período da pandemia, o que a gente viu foi uma redução da atratividade desse setor para o investidor estrangeiro. Ou seja, quem está fazendo essas consolidações, quem está fazendo as aquisições, são as empresas brasileiras, né? Num processo de plataforma de consolidação para ganho de eficiência operacional. Aqui já não tem mais, Vianney, o interesse do estrangeiro em capturar valor, porque depois que os incentivos fiscais foram concluídos, depois que entrou uma quantidade enorme de novos cursos, novas universidades no mercado, e a concorrência aumentou bastante, consequentemente, a margem, a rentabilidade caiu, né? Então, o setor perdeu um pouco de atratividade para o investidor estrangeiro, tá? Isso que a gente observa aqui. E tem o outro ponto que eu achei muito rico da sua análise, que é o do próximo slide aqui, que é a composição das transações, né? Se elas são de private equity ou de estratégico, né? Também é legal a gente dar uma olhada como é que foi essa realidade aqui no segmento, né? Todas as negociações do setor educacional. Eu vou complementar a pergunta do Caio para o Leonardo, tá? Então, Leonardo, aqui eu sou leigo, tá? Então, nós tivemos um movimento em busca de maior lucratividade, e isso trouxe o capital estrangeiro. Agora, nós temos um movimento do próprio capital nacional em busca de eficiência operacional, em busca de sinergia
para tentar fazer uma recuperação de margem, porque a margem que nós estamos entregando já não é tão interessante para o capital internacional vir para cá. Seria isso dentro do ensino superior? Perfeito. É exatamente isso, Vianney. Depois de uma onda de entrada de investidores estrangeiros atraídos pela rentabilidade do setor e pela perspectiva de crescimento, a gente viu esse mercado perdendo atratividade por conta de vários fatores, como eu mencionei, por exemplo, a perda de incentivos fiscais, a quantidade, aumento da concorrência, a redução da base de alunos, né? Ou seja, a gente viu menos interesse, menos ingresso de novos alunos no mercado. Então, tudo isso diminuiu a atratividade. Consequentemente, impactou as margens das empresas. E aí as empresas brasileiras falam, bom, eu preciso buscar mais eficiência operacional, aumentar minha base de clientes, minimizando custos, para que eu possa melhorar a minha rentabilidade e, quem sabe, mais para frente, voltar a ser interessante para o investidor estrangeiro. Isso é muito Excelente. daquilo que a gente vem fazendo, né, Vianney? Fazendo uma parte aqui, quando a gente assume no nosso projeto, né, de gestão interina ou compartilhada, a gente entra para, de fato, fazer um ajuste de melhoria, de eficiência, de fazer a otimização máxima de tudo que tem na casa, e muitas vezes, depois da gente passar por uma estrutura, existe a opção de uma venda, porque o negócio ele ficou dentro de casa, todo o ajuste, e ainda tem um ganho de um big player que assume aquela estrutura, coloca o ganho, mais um ganho de sinergia e ainda também se beneficia com aquilo. Então, acho que é um ganha-ganha, e eu acho que esse slide aqui ele traz essa realidade, né? Não a prioridade para o setor educacional, pelo que eu estou entendendo aqui, me corrija, Leonardo, é que vem de estratégicos lá, que já Isso. estão no segmento e não de um recurso que vem de fora, né? É isso que dá para a gente entender. Aqui, nesse caso, já é a participação do investidor financeiro, que a gente chama os fundos de private equity, né, os bancos de investimento, etc., e comparativamente com os estratégicos, né, que são aqueles que já Uhum, operam no segmento. legal. Aqui também a gente observa que lá no passado existiu interesse, né, entre 2008 e 2015, exceto por alguns anos, mas 2008, 2010, 2011, 2015, houve uma participação relevante dos fundos de private equity fazendo a consolidação das empresas do setor. Então, eles fizeram algumas aquisições e, através dessas plataformas, foram adquirindo outras empresas para poder formar um negócio de escala, né? No caso da Laureate, eu participei bastante do processo de consolidação da Laureate. O início da consolidação da Crota, eu participei ativamente também, fiz vários projetos lá para eles, e outros players também internacionais, que estavam substancialmente fundamentados em recursos originados de fundos de private equity. O mercado, como eu falei, à medida que ele deixa de ser interessante, o fundo é o primeiro a sair, né? Porque o fundo tem a estratégia de entrar barato, alavancar crescimento e rentabilidade e sair devolvendo dinheiro para o investidor num período de 5, 7 anos em média, né? Ô, Então, Leonardo, oi. você estava comentando aí que você atuou com a Croton durante muitos anos, né? Eu perdi o contato do Frederico Abreu, do Fred, O né? Fred, Que né? foi uma pessoa que me deu aulas maravilhosas, né? Então, eu queria deixar aqui o meu abraço. Se alguém tiver contato com o Frederico Abreu, com o grande Fred, que leve o meu abraço, que eu tenho ele numa conta assim fantástica, assim, uma pessoa que me deu aulas quando a Croton fez a aquisição da Unopar, né? Ele falou, Vianney, eu vou te explicar. A gente comprou o resultado e não o número de alunos. Né? Ele me deu uma aula de grande economia, então eu sou grato até hoje ao Fred por aquela aula que ele me deu de 1 hora me explicando como foi feito o valuation, como foi feita a operação e da inteligência que ele aplicou, sendo que imediatamente após a compra ele aumentou o catálogo e já multiplicou o resultado. Então foi uma pessoa assim que brilhou para mim na minha vida e eu deixo meu abraço aqui para quem puder levar o meu abraço para o Federico Abreu que possa levar. O Antônio Carbonari Neto está com a gente aqui no chat aqui e ele está comentando aqui da alegria dele de ter participado da fusão da Croton da Anhanguera, né? Que somou na Muito época legal. mais de 1 milhão de alunos e foi a maior operação do mundo. Né? Icônica. E exatamente. Então, eu fico muito feliz assim, de ter uma pessoa aqui com esse repertório de vida empresarial como o Carbonari, te prestigiando aqui, Leonardo, e participando com a gente aqui. Vida que segue, devolvo a bola para o Caio e para você. Muito bom. Vamos então avançar. Um abração, Carbonari, muito, muito bacana. Ele que foi entrevistado também quando escrevi o livro de governança, ele trouxe toda a experiência que ele teve, uma pessoa
sui generis aí no setor e que fez muita diferença e faz até hoje, né? Bom, seguindo aqui, então, para um spoiler, né? Já já o Leonardo vai falar um pouco dos fatores críticos de um processo de M&A. Então, Não fique pode aí que a demorar, porque gente já são não 13 pode para as 4. demorar. Vai Eu lá. vou correr aqui, então, né? Trazendo Vai naquela lá. linha das reportagens, né? Aqui a gente traz o que vem falando no mercado, né? Então, as fusões, elas têm subido de escala, né? A gente está olhando aí fusões, né? A chance de uma fusão Cogna e Dux, que está aí sendo discutida, já teve a Cruzeiro também sendo conversada nesse tema, também já apareceu outras frentes, né? Que a gente já viu a Vitro sendo falada. Então, é uma realidade que está posta e a gente precisa estar preparado porque esses movimentos vão acontecer. Aqui uma realidade do K12, né? Falando um pouquinho, não sei se quer fazer o comentário, Leonardo, dessa reportagem aqui. Na verdade, saiu recente, né? Saiu nesses dias agora, se não me engano, foi dia 4 agora de outubro, 4, isso mesmo. uma matéria no Merger Markets falando sobre o interesse da Inspira de fazer um plano agressivo de aquisições no Brasil, consolidando bastante esse mercado de K12, né? Então, é um potencial excelente. A gente tem aí, pela matéria aí, alguma coisa em torno de R$ 1 bilhão para fazer aquisições e consolidações. Negociação. Muito legal. Bom, seguindo então aqui na nossa, para chegar no ponto importante, quais motivos, né? A gente até brincou aqui, quais motivos levam a refletir sobre essa possibilidade de M&A? Vocês sabem, né? A gente sempre brinca com essa realidade, mas não é de brincadeira, e sim é falando sério, né? Pegando Ânima, Cogna, Cruzeiro, Ser e Edux, só as 5 listadas aqui na nossa bolsa, a realidade não é fácil, né? Olha a rentabilidade olhando lá de 19 a 24, a montanha-russa, que em alguns casos, uma linha lá para baixo de zero. Quando a gente olha a receita dos últimos 10 anos, o que acontece? É um ou outro outlier que sobe, mas não é fácil fazer a manutenção disso. E a evolução do lucro, outra montanha-russa que a gente tem visto aqui, pegando 5 anos dessas 5, não está fácil para ninguém. Não é um mercado fácil, né? Como diz o Paulo aqui, nosso mago dos números, não dá para brincar mais nesse segmento. Teve num passado que até dava, porque tinha aluno sobrando, agora não tem aluno sobrando e a gente tem que disputar o mercado, né? Aqui eu não vou trazer os detalhes, mas é aquele percentual, né? Os consolidadores que movimentam o mercado educacional, que lá em 20 era de 53%, 22 foi parar em 58%, a gente já vai ter o número, eu não peguei ainda o número de 23, que recém saiu nessa semana, mas provavelmente vai ficar muito nessa casa aí da fatia de mercado. E quando a gente olha também o número, o porte, a quantidade das instituições, vamos olhar ali só o número da direita, que aí eu tenho o número de 23 atualizado, a gente volta para uma realidade, né? Cai o número de 2.283 instituições privadas para 2.264 instituições listadas no censo. Isso faz movimento, né? Isso a gente olha ali para até 1.000 alunos, é o maior percentual, e aí a gente vai encontrando ou uma numeração que vem caindo, né, em número de alunos e número de instituições dali para frente. Mas não é o ponto principal aqui, a gente só quis fazer esse comentário. E aí vem a pergunta que eu vou fazer para o Leonardo, né? Qual longo e desafiador é um processo de M&A em uma instituição? E aí eu abro para ele falar, fazer os comentários dele sobre esse processo de fatores críticos de sucesso de um M&A, pensando na visão do investidor, e aí ele vai trazer toda a frente e contribuição dele. Bom, obrigado, Caio, mais uma vez. Bom, pessoal, um processo de M&A não é um processo simples, né? Provavelmente muitos de vocês já passaram por isso de alguma forma, ou como consolidadores ou como consolidados, e sabem o quão complexo isso é. E a gente tem uma pesquisa global, inclusive envolvendo empresas brasileiras, onde a gente mapeou o que de fato gera de valor um movimento de M&A. Não foi surpresa para a gente, porque a gente já faz essa pesquisa frequentemente, mas para a informação de vocês, 66%, 2/3 das operações de M&A não geram o valor esperado para quem está comprando, né? Aliás, para os dois lados, nem para quem está comprando, nem para quem está vendendo. E aí, bom, por que isso acontece? Por que não gera o valor esperado, né? E aí a nossa conclusão aqui tem vários aspectos que eu vou comentar aqui, mas o principal fator aqui é o seguinte: em geral, não se faz uma adequada preparação para este processo, né? A preparação aqui é fundamental. Estudar exatamente. A primeira coisa é o alinhamento da estratégia do M&A, de aquisição, ou seja, movimento de crescimento inorgânico com a estratégia corporativa.
tem que haver um alinhamento, né? Tem que haver uma complementaridade de soluções e interesses, né? Pô, não adianta você comprar um negócio que seja até esteja na sua estratégia de crescimento, mas tem uma cultura muito diferente, uma forma de atuação muito diferente, um mercado muito diferente. Você tem que ter um alinhamento das coisas, né? Planejamento, mais uma vez, se preparar para esse movimento, estudar a empresa que está sendo adquirida, entender quais são os riscos que ela tem, como é que eu vou administrar esses riscos posteriormente, quais são as sinergias que eu vou capturar, né? Fazer um plano adequado de integração pós-aquisição, fazer uma execução bem feita, são fatores críticos de sucesso, né? A gente vê que a maioria desses casos aqui que não deram certo foram operações oportunísticas ou mal planejadas. Então, apareceu aqui alguém que quer vender uma empresa, me parece um bom negócio, eu vou comprar. Mas não tem um plano de integração, não tem um plano de criação de valor, não tem um plano de execução, não tem sinergias mapeadas, não tem o que seria o plano desculpa, pessoal, entrou uma tela aqui diferente, mas o plano de execução do deal, né? Ou seja, como é que eu vou executar isso, como é que eu vou avaliar esse negócio. Então, tudo isso impacta bastante na expectativa de criação de valor vis-à-vis o que você planejou no começo, né? E um outro tema que impacta bastante, consequência disso, é governança, né? Que o Caio acabou de mencionar aqui. Então, você tem que ter um processo de governança da aquisição de ponta a ponta, e para o vendedor é crucial se preparar para o M&A, né? Também. E se preparar para o M&A é fazer todo um levantamento interno para identificar quais são os seus riscos e como isso vai ser identificado e mapeado pelo investidor, né? É criar os controles e processos necessários para dar a segurança ao investidor de que o negócio vai ser um negócio bem feito, né? A gente observa muito aqui, a PwC faz, por exemplo, os trabalhos de diligências para compradores, a gente faz uns 400 processos por ano, nos mais variados setores e tamanhos, né? E a gente nota muito ainda a informalidade das empresas brasileiras para um processo de M&A. Então, transações não registradas, receita por fora, pagamento de bônus por fora a funcionários, uma fragilidade grande de controles internos, processos em que a empresa não adota as práticas contábeis na sua plenitude. Ou seja, quando entra uma diligência do investidor e levanta todos esses problemas, o deal acaba não fechando. Ou se fecha, fecha por valores diferentes, expectativa e retenção de preço, etc. Então, uma boa governança, tanto pelo lado do vendedor quanto pelo lado do comprador, tende a trazer mais sucesso na transação. É o que eu coloco aqui do lado direito, aqui, né? E, por outro lado, o que deu certo? Aquilo que, nos M&As que deram certo, qual foi os fatores que levaram esse M&A a dar certo? Então, alinhamento estratégico, que a gente chama de capability driven, né? Ou seja, foco na expansão e crescimento e capacitação, quando eu tenho um alinhamento preciso, né, entre a minha operação e a operação que está investida. É uma complementaridade de operação que eu já mencionei. Planejamento e preparação de ponta a ponta, um projeto, um plano de criação de valor, muito atenção e muito cuidado com a cultura organizacional. A gente viu muitos negócios não darem certo porque não houve a preparação cultural para se ter a integração das duas empresas. Depois da transação, a gente via grupos disputando para ver quem prevaleceria nessa operação. Então, isso destrói valor, destrói as transações. Então, uma preocupação enorme com cultura e pessoas. Afinal de contas, as empresas são pessoas, né? Aproveitamento de conhecimento acumulado, ou seja, ter pessoas envolvidas de ponta a ponta. Uma outra coisa que a gente vê muito a equipe que faz a aquisição é a equipe de novos negócios, de fusões e aquisições, de M&A, etc. Depois que ele faz a aquisição, ele entrega para a área operacional gerir o negócio. Só que não há uma comunicação perfeita. Então, tudo que foi planejado de sinergias, de crescimento, de criação de valor, se perde quando você vai fazer a integração de fato. Então, isso também é um gerador, um grande problema. Então, quando a gente vê uma integração grande entre os times, a gente vê mais sucesso nas transações. Disciplina na execução, o que você planejou tem que executar durante todo o processo, não fugir dos objetivos, não flexibilizar nos temas que são importantes para vocês, né? Envolvimento de especialistas sempre de ponta a ponta, não é fácil fazer transações, fazer M&A, a gente tem que usar os especialistas corretos, e padrão de governança elevado, como eu mencionei aqui. Muito bom, muito bom. Leonardo,
Oi? Pode Leonardo, falar, Vianney. Leonardo e Caio, ouvindo vocês agora aqui, né? Na nossa audiência agora aqui, nós tivemos mais de 300 pessoas inscritas, temos 100 pessoas flat participando, já deu mais de 150 participações aqui, e eu tenho certeza que pelo menos 80% da nossa audiência se colocaria hoje na posição não de investidor, mas na posição de buscar uma venda ou buscar uma aliança, porque como o Caio falou, não está fácil para ninguém. Então, o que seria o figurino, tá? Para quem está em busca de uma oportunidade, ou de uma injeção de capital, ou de uma venda, ou de uma fusão, nesse cenário que não está fácil para poder garantir o crescimento ou a sobrevivência do negócio? Qual seria a receita para esse 80% da nossa audiência que está olhando e diz assim, olha, eu acho que é melhor eu me associar, é melhor eu vender. Qual que seria a receita para quem está nessa condição, na expectativa de, não de quem vai ser o investidor? Não, excelente pergunta, Vianney. Eu costumo dizer o seguinte, né? Vamos fazer uma comparação simples de entender, é o seguinte: você vai no mercado procurar um imóvel e tem 10 imóveis similares pelos preços similares. Qual que você compra, né? Você compra aquele que está mais arrumadinho, que está mais enfeitado, que está mais bem estruturado, que tem lá uma melhor apresentação, né? Que tem a documentação mais em dia. Ou seja, você vai olhar para aquele negócio que se destaca nesse meio, né? Então, quando você tem hoje uma oferta grande de empresas buscando investimento, né, é a lei da oferta e da procura, que tem muita oferta e pouca procura. Então, a tendência natural é preços caírem, valor cair, né? Então, como é que você se destaca? Se preparando, né? Fazendo um bom exercício interno, entendendo quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, arrumando a casa, criando governança, implementando controles, tem que fazer um pequeno investimento, tem que fazer investimento, né, para que você possa se destacar entre todas as empresas que estão aí no mercado buscando investimento. Eu costumo dizer o seguinte: não existe transação impossível, não existe setor que não tenha transação. O que tem é seletividade. Então, se você se destaca entre os seus pares, você vai ter sempre uma oportunidade. Então, a minha sugestão para quem está buscando isso é: se planeja, se prepara, né? Chama alguém que tem a capacidade de ajudar a melhorar a rentabilidade no médio prazo, curto, médio prazo, a estruturar melhor os seus controles, a fazer uma boa reflexão interna dos riscos que você está levando para o investidor. Então, ou seja, uma preparação interna é a chave do sucesso. Tá? Assino 100% embaixo de tudo que o Leonardo falou. A gente fala muito isso, né, Vianney, de arrumar a casa. E arrume a casa e deixe o ganho dessa arrumação dentro de casa. Porque se você arruma e já começa a repercutir esse resultado fica contigo. Você deixa, você vai fazendo, vai melhorando, vai deixando tudo prontinho para quando você for vender, ele está arrumado e vale mais. E como disse o Leonardo, né, você vai ser procurado quando a sua estrutura estiver melhor desenvolvida. E você deixa esse ganho de eficiência também dentro de casa. Então, não adicionaria nada. Nós temos aqui, vamos deixar água na boca, né? Porque a gente já chegou às 16 horas aqui, mas o Leonardo depois, em uma outra oportunidade, mas vai deixar esse material aqui, que é o processo típico de M&A, para que vocês olhem, pensem que são várias etapas que requerem num processo de M&A. Não é fácil, né? Não dá para a gente explicar isso daqui em pouquíssimos minutos, mas fica aqui a provocação para refletir, para pensar se você está pensando em processo de M&A, olhe que são várias as etapas. Ao mesmo ponto, né? A Price E tem paciência, né? Porque são meses de paciência. trabalho. E paciência, Exatamente. muito bem, Vianney. A gente fala isso, eu trago até um slide aqui que a gente fala muito disso, de 4 a 12 meses, normalmente aquilo que a gente tem visto que tem ocorrido as negociações, pelo menos a gente está falando de 25 semanas acontecendo todas essas ações que tem a ver com aquele ciclo ali que o Leonardo também apresentou e é um pouco dessa tabela aqui que nós trouxemos, né? E olha lá, é a frase que reafirma essa sua ponderação, Vianney. Uma negociação necessita acalmia, pois ocorrem inúmeras turbulências durante o processo. É muito vai e volta, mas daria Caio, uma outra hora de tu conversa. sabe que eu me Pois criei não. no interior. Apesar de eu ter lido muito, eu acho que eu nunca li essa palavra, acalmia. O que é isso? Acalmia, tranquilidade, ponderação, é tudo que vai junto com a calma. Esse é o ponto, Vianney. Tá certo, bacana. Tá Seguinte, certo? galera,
Ó, eu quero que quem tiver uma pergunta para o Leonardo ou uma pergunta para o Caio, coloque essa pergunta agora aqui no QIA, porque em seguida nós vamos voltar com o Caio e o Leonardo para responder as perguntas. E eu não quero pergunta combinada, não, quero pergunta difícil, tá certo? Eu quero pergunta difícil. Eu vou mostrar aqui a programação da Roper enquanto você coloca a pergunta no QIA. Todo esse webinar está gravado, não vai ter corte nem edição, e ele vai para o ar até o pôr do sol. E os slides também serão disponibilizados. Então, enquanto vocês leem as perguntas, enquanto alguém manda mais alguma pergunta, eu vou mostrar a programação da Roper aqui. Tá? A Roper tem um convite para você, que é entrar no nosso portal e baixar um relatório com a tendência de captação 2024. O MEC soltou o censo 2023. Nós tivemos um leve crescimento de 5% no volume total de alunos. Deu 6 na EAD e 1 no presencial. Tá? Mas a curva de aceleração ela já entortou. A gente tinha uma aceleração assim, já é uma aceleração assim. A tendência em 2024 não é de aceleração. Então, vai ter realmente aí um movimento de encontro de contas e encontro de realidades entre as instituições, o que pode favorecer as opções que o Leonardo e o Caio colocaram para você. Vai no site da Roper e olha a tendência 2024. Dia 17, semana que vem, em São Paulo, você é meu convidado para estar junto com todos os sócios da Roper e todos os consultores. Nós vamos fazer uma leitura de 2024 e 2025 para você turbinar o seu negócio. Vem com a gente. Eu queria pedir para você fazer uma gentileza para mim, pedido pessoal, tá? Pedido da Roper aqui. Compartilhe esse slide, esse link aqui que vai estar no chat aí para você, com o seu pessoal da área acadêmica, o SEMESP, que é o maior sindicato de mantenedores do Brasil, está fazendo uma pesquisa sobre engajamento de estudantes, professores e ESMA e EAD. A gente precisa de um volume de dados para que o semestre tenha uma boa qualidade de resposta. Então, você vai poder ajudar a gente aí. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde, captação de alunos no meio digital. O bicho está pegando. Nós temos 3 pessoas maravilhosas. O Google autorizou a executiva sênior da área de produção de leads. Ela vai falar para você aqui no webinar da Roper. É a Raquel Sintra. Vem também conversar com você aqui o Rodrigo Irineu, que é o diretor, que é o CMO, CEO de marketing da Belas Artes, o cara do marketing da Belas Artes, que fez um case fantástico, e vem também o Daniel Antonucci com as ferramentas e as estratégias de inteligência artificial para o meio digital. Semana que vem, 3 da tarde, aqui no webinar da Roper, inscrições abertas. A bateria de webinars da Roper só acontece porque tem um conjunto de empresas que nos apoiam. Uma delas é a D2L, que tem no Brasil e no mundo inteiro o Brightspace, que é a principal ferramenta de LMS hoje premiada no mundo inteiro. Não é caro, pelo contrário, estamos no mundo inteiro, vai ficar mais barato. E você vai falar, vai conversar com o Lucas no chat aqui, para você falar, Lucas, me explica o que é o Brightspace, o que é o LMS da D2L. Você vai também pegar no chat aí o contato aí do Marco Aurélio, que ele vai te ajudar a colocar para dentro aquele aluno que não tem a capacidade de pagamento cheia, mas ele pode pagar um parcelamento de maneira muito simplificada e descomplicada, que é no crédito ficou fácil. Fala com o Marco Aurélio, está o contato no chat para ele poder te ajudar. Fala com o Augusto, que é da CRM Educacional, que ele vai te explicar como é que você pode acelerar a captação no meio digital. Pega no chat aí o contato da CRM do Augusto e também o Fábio Cesp. Hoje não dá de falar com o Fábio Cesp, porque está na muralha da China. Ele está num intercâmbio na China. Mas amanhã cedo você fala com o Fábio Cesp, tá? Para ele explicar como é que o Liceu, que é a principal ferramenta de gestão acadêmica no Brasil, pode turbinar a sua operação. E fala também com o Diogo Fonseca, que é o cara do business, e ele vai te explicar como é que tem um novo cenário de receita garantida com gestão financeira associada. É a sua IES turbinando a receita, mas com gestão financeira acoplada. Tá? É um compromisso, é uma governança da tua gestão financeira junto aí. E eu fico por aqui e passo a palavra agora para o Caio e para o Leonardo fazerem um comentário sobre as perguntas. Começando pelo nosso convidado externo, que é o Leonardo. Leonardo, das perguntas que chegaram, faz uma meta, síntese, uma resposta consolidada para a gente, depois do Caio. Claro. De fato, as perguntas aqui estão muito relacionadas a transações específicas, a benefícios, né, para as partes, a origem de capital, etc.
Assim, de uma forma geral, o que a gente pode dizer, né? Dizer que a tendência do mercado ainda é continuar tendo como preponderantes o investidor estratégico, né? E o capital nacional, então, o estratégico nacional fazendo as consolidações. Mais uma vez, o processo de preparação para o movimento de M&A é absolutamente crucial. Então, a minha sugestão aqui para vocês é que, de fato, analisem esse aspecto quando forem entrar num processo de M&A. O mercado não está parado, o mercado está se movimentando, então a gente vai enxergar, sim, uma retomada de crescimento, ainda que tímida, né, para o ano que vem, mas depois de 2 anos de queda, a gente vai perceber, assim, esse movimento para frente. Basicamente é isso. Eu não sei se tem alguma coisa específica que vocês queiram que eu comente, porque tem algumas perguntas são muito variadas, né, de assuntos diferentes. Então, eu estou Caio, tentando fazer uma... querido. Então, eu vejo que tem até uma pergunta ali do Luciano, falando dos grandes grupos, posicionando, né, com as instituições comunitárias, e eu vejo que esse movimento tem ocorrido, né? Se você tem uma comunitária ali bem desenhada, bem elaborada, e que não está conseguindo dar conta frente aos grandes grupos, tem muita comunitária que nos procura, e a gente arruma, né, a casa, organiza da melhor maneira para poder acontecer uma negociação. Não é impeditivo. Como disse o Leonardo durante a nossa fala aqui, nenhuma negociação é impeditivo e dá para a gente já viu boas negociações acontecerem. A gente entende que, de fato, o mercado está consolidando, a gente já está quase 60% na mão de 9 consolidadores, vamos assim falar, dizer, né? A gente já está vendo grandes consolidadores olhando uma opção de se fundirem e acontece, né? Vai acontecer. O grande ponto é que ainda sobram 40% do mercado. E os bons negócios nas praças, onde que tem uma marca forte regional, se bem feita, ela consegue se manter com uma boa margem. O que precisa é fazer a lição de casa, né? Arrumar a casa, organizar, fazer o melhor desenvolvimento, que você fica com uma estrutura muito bem feita, podendo reinvestir e com bons resultados. Então, acho que é isso, né? O mercado tem gente buscando, né? Teve uma pergunta ali do Bruno falando de qual perfil de escola os investidores buscam na educação básica. Você quer fazer um comentário, Leonardo? Você teria detalhes sobre isso, das K12 que têm sido negociadas? Você tem um perfil específico? Mais uma vez, é uma questão de atratividade, né? O que a gente vê aí mais interesses são por grupos escolares que têm uma boa base de um alunado relevante e ticket médio mais elevados, melhores margens, né? Então, é um tema também, as escolas que não se enquadram nesse perfil, é um tema muito de tentar fazer um ajuste de custos, né? Fazer um trabalho de preparação da empresa para melhorar suas rentabilidades, sua margem. O que atrai investidor, pessoal, no fundo, é a rentabilidade. Quanto melhor a rentabilidade, mais atrativo é o negócio do ponto de vista do investidor. Então, basicamente, esse é o perfil, tá? Obviamente, eles estão olhando também as grandes praças primeiro. Então, se olhar os grandes centros, onde eles estão focados mais em transações. No nosso estudo aqui, o Sudeste é onde tem sido o maior volume de investimento, mas também com operações na região sul do país, alguma coisa no Centro-Oeste, mas o perfil é basicamente esse. Base de alunado, rentabilidade, empresa organizada, com bons processos, bons controles internos, esse é o que tem sido o foco de atenção e de atratividade para investidores. Excelente, muito bacana. Eu complemento. Eu participei de uma matéria da Folha de São Paulo 1 semana e meia atrás sobre exatamente a busca de investidores nesse segmento e nós temos uma mudança na composição da educação básica premium no Brasil. As famílias têm menos filhos, né? As famílias hoje de classe média e média alta têm 1, 2 filhos, 3 já é uma exceção. Antigamente elas tinham 4, 5 filhos, tinha que dividir o dinheiro para educar 5. Hoje eu concentro o dinheiro para educar 1 ou 2. Então, eu tenho per capita mais dinheiro para investir nas famílias de classe média e nas famílias de classe alta para investir numa educação de classe internacional para os meus poucos e parcos filhos, né? Então, isso gera um movimento favorável aí a escolas premium. Eu queria descompartilhar essa tela que está aqui, porque eu quero pegar um close aqui do Caio e do Leonardo, bem sorrindo, para a gente comemorar essa tarde de hoje aqui. Aê, sorrisão bacana para a gente comemorar isso aqui. Leonardo, querido, eu só tenho palavras de agradecimento de toda a audiência. Se eu falar que as palavras são minhas, é uma redundância, é uma deselegância, porque a audiência está encantada com você,
tá? A audiência está encantada com o Caio, então eu, como anfitrião pela Roper aqui, agradeço demais da conta. Você teve aqui os maiores mantenedores do Brasil participando, você teve investidores de bancos participando, e você teve aqui pelo menos 80, 90 IEs que estão olhando para onde caminhar, porque como o Caio falou, não está fácil para ninguém. Então, eu acho que você e o Caio e você deram uma ajuda de alma, de organização, de negócio para muita gente. Então, para a gente poder encerrar aqui, eu queria passar então para o Caio até 1 minuto para encerrar, e depois o Leonardo, como convidado externo, até 1 minuto para ele poder encerrar também. Obrigado, Vianney, obrigado pela oportunidade, super obrigado, Alô? Leonardo, por ter aceito esse desafio aqui. Da O Vianney onde? está com um som ali. Desliga seu som ali, Vianney. Aí. Agradeço, então, Leonardo, super as suas contribuições. Eu acho que a gente conseguiu fornecer para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir formas de pensar e dados sobre o segmento, né? Então, gratidão total aí pela sua disponibilidade. Bom, eu que agradeço o convite, Caio e Vianney, foi excelente estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar do que a gente gosta, né? Então, se deixar, eu fico falando aqui o dia inteiro sobre M&A. Se alguém precisar de algum apoio, quiser conversar comigo, meus dados de contato estão no material, na apresentação. Vai ser um prazer apoiá-los em qualquer necessidade que tenham. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Caio. Foi excelente estar com vocês aí com a Roper, né, nesse evento. Vale a Valeu. pena ver de novo. Até o pôr do sol, todo mundo vai receber um e-mail para poder compartilhar. Quem não esteve conosco aqui vai poder estar acompanhando no replay. É sempre assim. 30%, 40% vem aqui e o restante vai depois para o on demand ali. Muito obrigado, Leonardo. E essa palavra não é minha, é de todos os sócios da Roper, de todos os consultores da Roper. Nós somos um ecossistema de mais de 30 profissionais envolvidos e nós tivemos aqui 300 e quase 50 inscritos que vieram para te ver, porque o Caio e eu somos figurinha carimbada, né? Então, eles vieram aqui, foi para te ver. Então, tu chega em casa hoje, fala, pô, o papai, o vovô, 350 pessoas se inscreveram para ver o papai, para ver o vovô aqui. Muito bacana, parabéns, muito obrigado, ficamos por aqui. Caíto, querido, alguma última palavra aí? Só isso. Muito obrigado para todos que estiveram conosco. Uma oração, então. Ficamos por aqui. Tchau. Até logo.